Pessoal, bom dia, né? Estamos aqui para gravar uma videoaula referente ao conteúdo do nosso estágio, né? Que é trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? Eu sou aluno Luciano Tavares, do curso de licenciatura plena em matemática do IFCE Polo Oroz, disciplina estágio 4, tá certo? Então vamos iniciar o que interessa. Pessoal, primeiro de que tudo, para que eu possa entender essa trigonometria aplicada ao triângulo retângulo, é preciso que eu entenda o que na verdade é um triângulo retângulo, tá bom? Então, o triângulo retângulo, todo e quaisquer triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto, né? Ou seja, esse quadradinho com essa bolinha no meio me diz que tem um triângulo ali retângulo de um ângulo reto. E eu sei que pela matemática, né, esse ângulo reto ele possui 90 graus, tá bom? O lado maior do meu triângulo, galera, ele mede, né? Ele na verdade tem um nome específico, né? Chamado de hipotenusa, tá bom? Os lados menores são catetos, né? Só que existe uma diferença. Tem o cateto oposto ao ângulo e tem o cateto adjacente a esse ângulo, né? Mas aí como é que eu vou saber? Depende muito do ângulo a qual eu estou considerando, né? Por exemplo, o ângulo alfa ou um ângulo beta, por exemplo. Então existe uma diferença, ambos são catetos, só que cateto adjacente e cateto oposto. Esse lado maior não muda, pessoal, não muda, tá certo? Então sempre esse lado maior será chamado de hipotenusa. Chegamos, pessoal, ao ponto crucial, né, do nosso estudo, nosso conteúdo, que é as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá certo? Então o que é razões trigonométricas, pessoal? Quando eu falo em razão matemática, eu estou falando, né, em divisão, e se eu falo em divisão, eu estou falando em frações. Então, razão trigonométrica são relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são, que a gente mais estuda, são três principais, sendo elas seno, cosseno e tangente. Então, vamos ver agora o que é um seno, né, de um ângulo de um triângulo retângulo. Né? É o meu valor do cateto oposto. Lembra que eu falei que tinha uma diferença do cateto? Então, cateto oposto sobre o valor da hipotenusa, tá bom? O que é o seno, né, de um triângulo retângulo? É o valor do cateto oposto sobre o valor da hipotenusa. Ou seja, eu vou dividir esse meu valor, né, de cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é um seno? O cosseno, aliás. O que é o cosseno de um triângulo retângulo? Lembre que eu falei que existe uma diferença entre os catetos, ambos são catetos, porém um adjacente e outro oposto. Então, o cosseno é o valor do cateto adjacente sobre o valor da hipotenusa, certo? O que é a tangente de um triângulo retângulo, pessoal? É o valor, eu vou pegar e dividir esse meu valor do cateto oposto sobre o valor do meu cateto adjacente, tá certo, pessoal? Vamos aqui, seguindo a nossa apresentação. Vamos verificar essa tabelinha também aqui, pessoal, né, que é onde tem os ângulos notáveis, né, que são 30, 45 e 60, e aí a partir daí eu vou obter meu seno, meu cosseno e minha tangente. Por exemplo, o 30, né, o seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e assim por diante, tá bom, pessoal? Vamos a um exemplo, né? Um exemplo 1, que diz o seguinte, ó. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? E aí eu vou responder a trigonometria, certo? Usando essa trigonometria vai ficar dessa forma. Eu vou resolver através de uma regra de 3 simples, né? Também estudada durante o fundamental e durante o médio, né? Usa-se bastante entre os desafios matemáticos. E vai ficar assim, ó, seno de 30 igual a x sobre 1000, ou seja, x dividido por 1000, certo? Ah, professor, eu não sei quanto vale o seno de 30. Aí eu volto lá na minha tabela e olha, ó, seno de 30, 1/2. Aí eu volto novamente lá na minha questão e aplico. Então fica 1/2 igual a x sobre 1000,
fazendo a regra de 3 simples, né? Meio pelos extremos, fica 2x igual a 1000. Né? Porque 1 vezes 1000 é 1000. Isolando o x, 2 está multiplicando, passa dividindo, e 1000 dividido por 2 dá 500 metros. Logo, descobri a altura deste avião, do solo. Né? A altura será de quanto? 500 metros. Então, pode-se perceber, pessoal, a grande importância da trigonometria, né? no dia a dia, no cotidiano. Né? Porque às vezes a gente usa alguns conteúdos de matemática e o aluno fica se perguntando onde que eu vou usar isso. E aí, tá aqui a trigonometria sendo aplicada no dia a dia. Vamos, pessoal, a mais um exemplo. Certo? Exemplo 2. A rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, pessoal. Se forma um ângulo de 90 graus, eu estou trabalhando com o quê? Triângulo retângulo. Lá no início eu falei que todo e quaisquer triângulo retângulo, ele tem que possuir um ângulo reto, e esse ângulo reto matematicamente tem que possuir 90 graus. No ponto de encontro do posto com a rua Teófilo Silva, a pergunta aqui, ó, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. Vamos resolver. Olha aqui os meus dados, né? O ponto lá forma um ângulo de 90 graus dado pela questão. Logo, é um ângulo reto. E esse ângulo reto, matematicamente, tem que se medir 90 graus. Aqui está, né? Dessa vez a gente não vai trabalhar nem com seno, nem com o cosseno. A gente vai trabalhar com a tangente de 30. Igual a CO dividido por CA. O que é CO? Cateto oposto dividido sobre cateto adjacente. Certo? Então, se eu estou trabalhando com cateto dividido por cateto, eu estou trabalhando com tangente. Ah, professor, eu não sei. A tangente de 30. Volto lá na minha tabelinha e vejo que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Volto para o meu problema e aplico. Raiz de 3 sobre 3 igual a x dividido por 4.000. Novamente, vou fazer uma regra de 3. Sou meio pelos extremos. 3 vezes x igual a 4.000 vezes raiz de 3. Isolando o x, passa-se o 3 dividindo, fica 4.000 raiz de 3 dividido por 3, né, que dá um valor aproximado, né, de 2.309,4 metros. E com isso, né, para dar uma aproximação, né, qual era a pergunta? Vamos voltar aqui na pergunta. Que determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. Então, a partir da trigonometria aplicada, essa distância é de aproximadamente 2.300 quilômetros. Tá aí mais uma resposta. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Espero que tenha compreendido o solicitado.